Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando um novo dia na presença do Senhor. Obrigado a todos que nos acompanham pela TV Evangelizar, esta obra de Deus. Que você também possa se tornar membro desta família. Ligue para nós nesse dia, 041 3221 6060 e depois que atender, tecle 1, torne-se um associado fiel e ajude também nesta evangelização. Ajude para que esta palavra possa chegar a tantas e tantas casas, tantos e tantos lugares do nosso povo brasileiro e também aqueles que nos acompanham em outros países. Obrigado a você também que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e também que recebe as mensagens, esses vídeos através do WhatsApp. Assim nós devemos ir sempre evangelizando, colaborando com Deus nesta obra e assim que o reino de Deus aconteça. Vamos juntos meditar a palavra desse dia? Pegue sua Bíblia. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 19 ao 21. O texto diz assim: Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, estamos meditando este capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Já estamos compreendendo que a centralidade deste capítulo 8 está neste assimilar a palavra de Deus no nosso coração, trazer a palavra de Deus para a nossa vida, palavra que faz com que nós possamos produzir fruto e ser uma luz no mundo. Aqui agora Jesus novamente fortalece a importância desta palavra. Quando Jesus diz: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Alguns detalhes sobre esse texto. Jesus não está negando a sua família. Jesus está ampliando ainda mais esses laços de amizade, de pertença ao reino de Deus, que vai além dos laços de sangue familiares. Jesus quer que possamos ser todos irmãos. Jesus quer que nós possamos fazer parte de uma única família. Por isso, Jesus sempre vai trazendo essa realidade presente do reino de Deus, onde nós temos Deus como nosso Pai e nós todos como irmãos, fazendo parte desta fraternidade. Quando o texto vai nos falando de alguns detalhes da mãe e dos irmãos de Jesus que se aproximam, assim também nós devemos ir sempre mais nos aproximando de Jesus. Nós não vemos citado nesse texto que eles mandaram chamar Jesus. Alguém vai lá e diz para Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Mas o texto não fala claramente que Maria e aqueles que eram os parentes de Jesus chamaram ele para conversar com ele. Aqui, quando nós vemos esta palavra Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, este texto muitas vezes faz com que nós possamos interpretar de uma forma errada esta relação de parentesco. Não havia até então a palavra primos, então esta proximidade de parentesco, todos aqueles que eram os parentes mais próximos eram considerados como irmãos. Um pouco desta herança ainda nós carregamos quando nós falamos sobre os nossos primos e nós dizemos aqueles que são mais próximos, primos, irmãos, aqueles que são os mais próximos. Então esses que eram próximos tinham
um convívio próximo com Jesus, esse parentesco próximo, eram considerados também irmãos. Não se trata de que Maria tinha outros filhos, isso já é algo que nós já conseguimos compreender, graças a Deus, que nós também vamos evoluindo no nosso estudo e vamos compreendendo aquilo que realmente a palavra quer nos dizer. Aí estão a mãe e os irmãos de Jesus, esses que eram os parentes próximos. E aí Jesus diz assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Como nós podemos colocar a palavra de Deus em prática? Muitas vezes nós pensamos grandes coisas. Nós queremos ser grandes evangelizadores. Nós pensamos em fazer missões em outros lugares. E assim nós projetamos a nossa vida para muito longe, para coisas muito grandes. E Jesus não quer que nós pensemos simplesmente assim. Podemos até pensar, mas não podemos esquecer daquilo que é o simples da nossa vida, na missão que nós devemos realizar dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com aquelas pessoas que nós vamos convivendo. Então, é ouvir a palavra de Deus e colocar em prática onde? Você que está ouvindo hoje a palavra, procure colocar em prática no seu relacionamento com a esposa, o esposo, com os filhos, com os pais, com os avós, com os amigos. É assim que nós vamos colocando em prática a palavra de Deus. Quando nós chegamos no trânsito, no ônibus, no trem, no metrô, onde quer que a gente esteja, lá nos nossos trabalhos, nas nossas comunidades, nesse trato pessoal com as pessoas, naquilo que é o comum, é aí que nós vamos colocando em prática a palavra de Deus, tendo como que ainda esse foco naquilo que nós aprendíamos no início desse capítulo 8, que nós precisamos acolher a palavra de Deus no nosso coração, que nós possamos fazer com que ela germine e dê frutos, e assim esses frutos sejam luz. É isso que nós vamos meditando nesse capítulo 8 de Lucas. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, produzir frutos e ser luz nestes ambientes em que nós convivemos cada dia. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, na rua, quando você está caminhando, quando você está no trânsito, é assim que nós vamos sendo luz para a humanidade. Que Deus nos fortaleça, nos ajude, para que possamos viver bem este dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós. Abençoe as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.